com alegria. Te amamos, Jesus. Nós chamamos Jesus, que pode impedir o eterno, que pode impedir o eterno. Cante. Que pode impedir o eterno, que pode impedir, que pode impedir o eterno, que pode impedir o eterno. Ajuda Deus que impedirá, que pode impedir. Bate sua voz, vamos lá. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, e do joelho dobrará. Aleluia! Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa manhã? Nós estamos vivendo dias difíceis na nossa nação, mas a palavra de Deus nos garante que a alegria do Senhor é a nossa força. Você crê? Então levante as suas mãos bem alto. E mesmo que você esteja vivendo um luto, eu te convido, troque as vestes de luto pelas vestes de louvor. A coroa ao invés de cinzas. Levante a sua voz, cante conosco.
Te adoramos acima das circunstâncias, te adoramos, Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória. Que nos ajude contra o inimigo. E por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em
igreja de Jesus, cante. Queremos o teu nome engrandecer. Vamos lá, suas vozes. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus e reconhecemos a tua bondade, Senhor, sobre nós todos os dias da nossa vida. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha e tu tens segurado em tuas mãos. Do momento em que acordo até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus.
da bondade de Deus. Oh, eu cantarei, eu cantarei. Tu tens sido tão fiel. Tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Senhor, bendizemos o Teu nome, exaltamos o Teu nome. Tu és digno de toda adoração, de todo louvor, de todo o nosso louvor. Como é precioso estarmos em comunhão com os nossos irmãos, como é precioso estarmos em Tua presença, desfrutando das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Ah, Senhor, não há nenhum outro lugar que eu prefira estar, a não ser na Tua presença, a não ser cultuando ao Teu santo nome. Invada, Senhor, este local, esse ambiente que nós declaramos como seu. Vem, Espírito Santo, sobre cada vida, sobre cada lar. Vem manifestar a Tua graça, manifestar a Tua glória sobre cada um, sobre cada lar que se abre para receber a Tua presença. Deus querido, e nós queremos dizer, Tu és muito bem-vindo em nosso meio, Tu és muito bem-vindo em nosso meio. Tu és o motivo da nossa alegria, Tu és o motivo da nossa adoração, Tu és o motivo da nossa canção. Que em nossos lábios, em todo o tempo, haja um cântico novo ao Senhor, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração da Paz Church Online. Sinta-se muito à vontade. A presença do Senhor já está em nosso meio, já está entre nós. E nós vamos ofertar a Ele o nosso melhor culto, o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, porque é tão bom quando nós estamos reunidos na casa do Pai e somos servidos com o banquete que Ele preparou. Não saia daí, porque isso é só o começo, em nome de Jesus. Vamos agora à nossa agenda da paz. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui falar para vocês da nossa agenda. E lembrando você que no dia 10, às 17 horas, aqui na igreja vai ter o Paz na Roça. Vai ter comidas típicas, brincadeiras e vai ser muito legal. Não fica de fora dessa programação que vai ser super bacana. Belezinha? E lembrando para você que toda terça-feira temos o nosso Tadel, um treinamento avançado de líderes, às 17h30. A gente vai estar comunicando você se vai ser online ou presencial. E todas as quartas e quintas temos os nossos Life Groups. E se você não participa de um, te convido a estar participando de um para estarmos em comunhão durante a semana com nossos irmãos e líderes. E domingo, nossos 3 cultos. O online, se você não pode vir presencialmente, e 10 horas da manhã. E presencial também, 10 horas da manhã. E à noite, às 19 horas, presencialmente. Você que pode vir presencialmente, venha, tá sendo muito legal. A gente está seguindo certinho as normas de distanciamento, uso de máscara e uso de álcool em gel também. Deus abençoe vocês e tenha uma ótima semana. Amém, aleluia. Vamos dar continuidade, porque muito mais tem o Senhor para nos dar. O banquete já está sendo servido e nós vamos nos alegrar juntamente com o Rei na continuação do nosso culto online, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a um momento tão especial que se chama Dar com Alegria. Como é gostoso nós ofertarmos, como é gostoso nós entregarmos ao Senhor uma parte do nosso ganho, porque isso demonstra como nós somos gratos a Ele e como nós temos prazer
em honrá-lo. Nós honramos a Ele com os nossos atos, nós honramos a Ele dando o nosso louvor, cantando, salmodiando, dançando, né? Com o nosso corpo, nós honramos a Ele também. Mas também nós honramos a Ele com os nossos bens, com a nossa vida financeira. Eu quero trazer para você uma reflexão que está lá em Deuteronômio, no capítulo 16, no finalzinho do verso 16, que diz bem assim: que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. E na continuação do versículo 17 diz assim: porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor, nosso Deus, lhe tiver dado. E olha, vamos combinar uma coisa: quantas bênçãos o Senhor Deus tem derramado sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Como ir até a presença dele sem apresentar nada, sem levar nada, em sinal de honra ao Senhor. Como não ir até a presença dele e não ofertarmos, não entregarmos a ele aquilo que nós temos financeiramente também? Eu quero te convidar para que esse momento seja um momento em que você reconheça as bênçãos que o Senhor Deus tem derramado sobre a sua vida, em que você se disponha com o coração alegre, com o coração grato a Ele, por tantas bênçãos que Ele tem dado. Eu te convido a ofertar nesse momento, em nome de Jesus. Na nossa tela vai estar aparecendo, na sua tela vai estar aparecendo os dados bancários, para que você possa efetuar a sua oferta para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Deus, por cada vida que contribui financeiramente com esta obra. Obrigada, Senhor, por cada um que reconhece as bênçãos que o Senhor tem derramado, e uma forma de te honrar é com as finanças. Muito obrigada, Pai. Que a tua palavra se cumpra sobre a vida desta pessoa. Que a bênção seja derramada abundantemente na vida financeira também, Pai. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus por esses momentos que nós tivemos, em que nós estivemos participando do culto, mas ainda não acabou. Temos ainda a palavra de fé que vai ser ministrada ao seu coração. Não saia daí. Preste muita atenção àquilo que o Senhor Deus está ministrando sobre a sua vida e viva esta palavra. Não se contente apenas em anotar, não se contente apenas em ouvir essa ministração, mas viva essa palavra todos os dias da sua vida para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos à palavra de fé. Olá! Que bom que você está aqui conosco nesse culto da Paz Church Florianópolis. Você já adorou, você já orou, você já contribuiu. Agora é o momento de você ouvir a palavra de Deus, e eu tenho certeza absoluta que a sua vida será ricamente abençoada. E eu quero te encorajar. Esse vídeo aqui, esse culto, compartilhe com seus amigos, manda o link para os seus amigos, que eu tenho certeza que a vida de quem receber esse link, essa palavra, vai ser abençoada em nome de Jesus. Se você não nos segue nos nossos canais, vai lá, siga, nos curte. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. A palavra que eu vou estar compartilhando hoje com vocês é a palavra com o tema A Perfeita Vontade de Deus. A Bíblia diz assim em Romanos 12, capítulo 2: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa maravilhosa saber que os planos de Deus para nossas vidas são perfeitos, né, querido? Quando nós falamos da perfeita vontade de Deus, a gente lembra do céu, porque no céu tudo é perfeito, tudo é a perfeita vontade de Deus, porque tudo acontece debaixo do senhorio de Deus, tudo que acontece no céu é da vontade 100% de Deus, porque Ele comanda o céu 100%, não há resistência, não há nada que pode impedir a vontade de Deus no céu. Tentaram até atrapalhar a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus no céu, mas não conseguiram, foram expulsos do céu. Então, tudo que acontece no céu é a perfeita vontade de Deus, e eu e você, nós um dia iremos viver essa perfeita vontade de Deus lá no céu também. Mas eu quero dizer algo para vocês, aqui nós, nessa terra, nesse mundo que nós vivemos, nós podemos viver a perfeita vontade de Deus. Mas quando eu penso na perfeita vontade de Deus, eu sou remetido ao jardim do Éden. O jardim do Éden era um local onde a perfeita vontade de Deus dominava aquele lugar. Naquele lugar, tudo estava do jeitinho que Deus projetou. Um lugar cheio de amor, um lugar cheio de bondade, pureza, ingenuidade. A vontade de Deus no jardim do Éden era perfeita. A Bíblia relata que Adão e Eva, eles andavam nus pelo jardim, para cima e para baixo, né? E não se envergonhavam. Por que disso? Porque lá não existia maldade, mas sim pureza. Todo santo dia, Deus ia ao jardim para passear e conversar com Adão e Eva. Pense, como diz lá no Ceará, pense num lugar maravilhoso. Imagine um lugar maravilhoso. Nesse lugar, o fruto do Espírito dominava. A vontade de Deus dominava, o Espírito dominava sobre aquele lugar. E olha o que a Bíblia diz em Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito, ele tem várias características. Olha essas características aqui. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Meus amados, vem cá, me escuta aqui, vem direitinho. Vocês concordam comigo? Se a humanidade vivesse estes valores que eu acabei de ler aqui, com toda a força, este mundo seria muito diferente do que este que nós vivemos. Você concorda comigo? Jardim do Éden era para ser a nossa realidade hoje. Cada um de nós vivendo a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Jardim do Éden era boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, ele é incrível. Deus, ele é incrível. Ele criou algo em nós que nos faz ser diferente um do outro. Sabe o que ele criou? O livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio, Tiago? O livre-arbítrio são expressões que denotam a vontade livre de escolha, as decisões livres dadas por Deus ao homem. O livre-arbítrio também pode ser uma crença que defende que a pessoa tem o poder de decidir as suas ações e pensamentos segundo o seu próprio desejo. Deus colocou em cada um de nós a vontade livre de escolha, meu amado. Se hoje eu estou aqui, ou se você está aí, você escolheu estar aí, eu escolhi estar aqui. Se hoje você tem a vida que você tem, lá no passado, você escolheu tomar decisões que te levaram a esta vida. Se você estudou ou não,
se você aproveitou as oportunidades ou não, se você consultou a Deus ou não, você teve o livre-arbítrio nas suas escolhas para estar vivendo o que nós chamamos de hoje. Adão e Eva, eles viviam no centro da vontade de Deus. Eles viviam a própria perfeita vontade de Deus. E eles viviam aonde? No Éden. Mas também sobre eles, meus amados, havia o livre-arbítrio. E a maior prova da existência do livre-arbítrio era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, ele colocou em cada um de nós o livre-arbítrio. E a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada lá para quê? Para a gente poder decidir exercer o nosso livre-arbítrio. Porque assim, mesmo que Deus tivesse colocado o livre-arbítrio dentro de nós, mas não tivesse de maneira nenhuma exercer o livre-arbítrio, como que nós iremos escolher de querer a Deus ou não? Não teria lógica de ter o livre-arbítrio sem ter uma oportunidade de exercer o livre-arbítrio. Então por isso que Deus colocou aquela árvore lá do bem e do mal. E sabe, meus amados, e Deus disse assim para eles: vocês podem desfrutar de tudo que tem nesse jardim, vocês governam sobre tudo, porém só tem uma coisinha, só tem um detalhe: não comam e nem toquem nos frutos da árvore que está no meio do jardim. Está aí a prova. Eles tinham tudo, eles dominavam sobre tudo, mas somente na árvore do meio do jardim eles não podiam nem comer do fruto dela e nem tocar no fruto daquela árvore. Interessante, né? Eles viviam a perfeita vontade de Deus, Adão e Eva, felizes, alegres, o amor estava no ar todos os dias. Imagine eles caminhando, né, vendo um monte de frutos legais, né, coisas saborosas, animais bonitos, paisagens maravilhosas dentro daquele jardim. Eles tinham direito, acesso a tudo, e detalhe, eles governavam sobre aquilo tudo. Uau! O amor estava no ar todos os dias. Até Eva dar ouvidos a quem não deveria dar ouvidos. Eva estabelece uma amizade com quem não deveria. Porque Eva batia papo com quem? Com a serpente. A serpente, com a sua astúcia, seduz a Eva a desejar o que não era para ser desejado. Meus amados, como eu acabei de falar, eles tinham acesso a tudo. Tudo era muito lindo, tudo era maravilhoso, tudo era muito gostoso. Aquela árvore, né, não incomodava eles, aquela árvore não chamava a atenção deles, porque eles tinham acesso a 95% daquele jardim. Talvez essa árvore seria só 5%, talvez essa árvore poderia ser só 1%, eles tinham acesso a 99%, então aquelas árvores não enchiam os olhos de Adão, não enchiam os olhos de Eva, ela não tinha diferença nenhuma, aquela árvore não fazia falta para eles, até Eva dar ouvidos a quem ela não deveria dar ouvidos. No momento que Eva dá ouvidos a quem não deveria, ela começa a desejar o que não era para ser desejado. Aquele fruto, que significava talvez 5%, 1% do jardim do Éden, começou a brilhar nos olhos dela. Era importante agora comer e tocar naquele fruto. O homem e a mulher cometeram o maior erro da humanidade. Não seguiram o direcionamento de Deus. Decidiram
com seu livre arbítrio, fazer o que era agradável aos seus olhos. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto? Eu tenho um zelo, eu tenho um cuidado, eu estou aqui instruindo, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou ensinando a palavra de Deus, eu estou aqui, orando por vocês, cuidando de vocês, porque eu não quero, da mesma forma que a serpente enganou Eva. Você, quem é a serpente? É Satanás, é o nosso inimigo, inimigo de Deus, que é nosso inimigo, que enganou Eva, seduziu Eva com as suas palavras, com a sua astúcia. Que possa acontecer a mesma coisa com você, e vocês saiam da sua devoção pura e genuína a Cristo Jesus, ou seja, que vocês saiam da perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que a mente de Adão e Eva foram corrompidas e eles foram expulsos da perfeita vontade de Deus. O que aconteceu no jardim do Éden com Adão e Eva me faz ficar reflexivo. Reflexivo em quê? Eu fiquei pensando: a quem eu tenho dado os meus ouvidos? Quem são os meus amigos íntimos? A quem tenho me aconselhado? Quem eu sigo? Quem eu estou buscando no YouTube, no Instagram, para estar seguindo e ouvindo? De qual fonte eu tenho bebido? Eva foi enganada pela serpente, e o homem e a mulher saíram da perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque deram ouvidos a quem não deveriam dar ouvidos. Meus amados, eu quero encorajar: seleciona com quem você anda, seleciona com quem você está se associando, seleciona com quem você está se aconselhando. Será que essas pessoas estão te ajudando a você a viver a perfeita vontade de Deus sobre a sua vida? Ou estão fazendo você se afastar da perfeita vontade de Deus? A Bíblia nos ensina, queridos, que as más companhias corrompem os bons costumes. Tem uma frase do meu amado pastor Eibe, que eu já ouvi ele falando algumas vezes, nem sei se é dele, mas já vi ele utilizando algumas vezes, que ele diz assim: me mostre seus 5 amigos mais íntimos, e eu te mostrarei onde você estará daqui a 5 anos. As más companhias corrompem os bons costumes. Me mostre seus 5 amigos mais íntimos, e daqui a 5 anos eu vou te mostrar aonde você vai estar. Meus amados, nós nos tornamos aquilo que vemos. Nós nos tornamos aquilo que vemos. Você pode olhar aqui para mim, não pode reconhecer, não pode perceber, mas um dia eu já fui militar. Hoje eu estou muito fora de forma, mas eu já fui militar. E eu lembro que quando eu estava ali para fazer a prova, estudando para a prova, eu lembro que eu sempre agradeci o Senhor. Senhor, muito obrigado pela minha vaga, porque uma vaga é minha, O curso na época, se eu não me engano, era 1.600 vagas, e eu falava: Senhor, esse curso eu tenho 1.599 vagas, porque essa vaga é minha. Uma vaga já é minha. E eu declarava, e eu lembro que eu ia para a igreja, na época eu estava caminhando na igreja, eu me converti numa igreja batista, e eu estava lá, e orando, e chegava a hora da oração, a hora do louvor, eu: Senhor, muito obrigado pela minha vaga. E a hora da oração eu estava: Senhor, muito obrigado pela minha vaga. E a hora da palavra do Senhor lá em espírito: Senhor, obrigado pela minha vaga. Orações silenciosas no final que tinha nessa igreja, Senhor, muito obrigado pela minha vaga. E ia aplicando fé, agradecendo, tomando posse, tomando fé, e veio o resultado, e veio a prova e o resultado: uau, passei, uau, obrigado, benção na minha vida. Só que quando eu entrei na Marinha, eu não selecionei as pessoas com quem eu me associei. Eu não selecionei as pessoas com qual eu me aconselhava. Eu não me associei quem eram os meus amigos íntimos. E essas pessoas me afastaram do caminho de Deus. Pessoas que eram envolvidas com prostituição, pessoas que eram envolvidas com drogas, pessoas que eram envolvidas com bebidas. E o que
foi acontecendo, cada vez mais eu fui me associando a essas pessoas, cada vez mais eu fui buscando ter mais intimidade com essas pessoas, e Satanás tapou a minha vista. Eu não via que eu estava me afastando da perfeita vontade de Deus, mas quanto mais eu me afastava, quanto mais me aproximava dessas pessoas, mais eu me afastava de Deus, até que chegou um momento que eu estava me prostituindo, eu estava, me envolvendo com várias mulheres, com bebida, e tantas coisas horríveis que eu fiz. Mas a coisa assim que eu lembro aqui, que eu cheguei a ser um alcoólatra. Eu cheguei a beber de segunda a segunda. Todo santo dia eu chegava bêbado em casa, na sarjeta, passando mal, derrubando as coisas, passando vergonha. Me mostra seus 5 amigos mais íntimos, e eu te mostrarei aonde você estará daqui a 5 anos. Mas isso tudo foi antes de Jesus. Na verdade, não foi antes de Jesus, Eu acabei me afastando de Jesus, da perfeita vontade de Deus. Mas uma vez eu tomei a decisão de me reconciliar com Jesus. E quando eu tomei essa decisão, eu fiz diferente. Eu comecei a procurar pessoas para me ajudarem nessa caminhada. E comecei a andar com pessoas que eram cheias de Jesus, cheias da palavra de Deus, pessoas ousadas na presença do Senhor. E comecei a andar, comecei a ser discipulado, os meus discipuladores que Deus colocou na minha vida me ajudaram tanto. E eu tomei decisão de ser amigo de cada uma dessas pessoas. Eu lembro que foi meu primeiro discipulador, foi o Jordan, lá em Fortaleza. Depois o pastor Júnior Leão, também em Fortaleza, Depois foi o Weston, meu querido Weston, da Pastor de São Paulo, até que eu fui enviado para cá, para Florianópolis, e hoje eu sou caminho com o pastor Jário, meu discipulador. E todos esses discipuladores eu caminhava com intimidade, comunhão com eles. Essas pessoas me aproximavam cada vez mais de Deus, me aproximavam cada vez mais da vontade de Deus. E eles hoje, diariamente eu tenho tentado viver a perfeita vontade de Deus, tenho buscado essa perfeita vontade de Deus. Só que hoje eu estou muito mais perto da perfeita vontade de Deus do que antes, quando eu andava com pessoas do mundo. Louva a Deus pela vida dessas pessoas. Me mostre seus 5 amigos mais íntimos, e eu te mostrarei aonde você estará daqui a 5 anos. E hoje eu estou aqui falando da palavra de Deus, do quanto Deus transformou a minha vida, falando aqui para mim e para vocês também. Me mostre seus 5 amigos mais íntimos, e eu te mostrarei onde você vai estar daqui a 5 anos. Meus queridos, não se enganem. Nós somos influenciadores e influenciados. Por mais influenciado que você seja, você influencia alguém. Olha ao seu redor, com certeza acharemos alguém que te observa como exemplo. Podemos influenciar para algo bom ou para algo ruim, mas influenciamos. Com muito amor e carinho eu falo isso daqui, mas que cada um de nós possamos ter esse entendimento, sendo influenciador ou influenciado, que nós possamos levar ou ser levados a experimentar a perfeita vontade de Deus. Estão me entendendo? Posso ouvir um amém? Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, expulsos da perfeita vontade de Deus, depois que comeram da árvore do conhecimento. Uma vida independente entrou no homem, que passou a receber o alimento do seu próprio rosto, do seu próprio suor do seu rosto. A conexão com Deus foi interrompida. Eles não viviam mais sobre a perfeita vontade de Deus. A partir desse momento, a humanidade começou a sentir algo diferente dentro deles. O homem e a mulher começaram a sentir algo diferente dentro deles. Começou a sentir algo diferente, um sentimento novo, uma coisa que não tinha dentro deles. Esse algo novo que eles começaram a sentir, queridos, se chama a natureza humana e a natureza pecaminosa. Porque quando o homem pecou, a conexão com Deus foi interrompida, e
Então o homem agora não está sendo mais guiado pelo Espírito, mas sim guiado pela sua natureza. Olha o que diz em Gálatas 5, capítulo 17. Diz assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Então o que aconteceu, meus amados? Quando o homem pecou, o homem começou a viver algo novo, sentimento novo, e começou ali a ter uma guerra interior dentro dele. Em quê? Em querer fazer a vontade humana, ou fazer a vontade do Espírito. Então começou a existir uma guerra diária dentro de cada um de nós. Aquilo que você alimentar será o que irá prevalecer dentro de você. Se você alimentar mais o teu espírito vai prevalecer. Mas se você se alimentar mais das coisas desse mundo, da natureza humana, da natureza pecaminosa, as obras da carne irão prevalecer. E quais são, Tiago? E quais são as características da natureza humana? São essas aqui, ó. Gálatas capítulo 5, 19, versículo 19 ao 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas. Olha, homem, mulher, esposa, brigas não é de Deus, brigas é natureza humana. Então vigie. Ciúme também é coisa da natureza humana. Acesso de raiva não é da vontade de Deus, isso não é natureza humana. Ambição não é de Deus. Desunião, as divisões não são de Deus. A Bíblia diz que quem não ajunta, espalha. Então nunca iremos ter um reino de Deus fortalecido se a gente dividir. Se no seu trabalho, onde tu for, você gostar de fazer divisão, isso não é bom para você. Se você conhece alguém que gosta de divisão, isso não é bom. Se afasta dessas pessoas. Inveja não é de Deus. As bebedeiras, alguém gosta de ficar se embriagando, né? Ficar aí bêbado na sarjeta, não é de Deus. Farra, festinhas e tudo que está ali fazendo as coisas da carne, a vontade da carne, isso não é de Deus. E outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: o que faz essas coisas não receberão o reino de Deus. Dentro dessas coisas, queridos, de tudo que eu li aqui, de todas as coisas que eu acabei de ler, é dentro dessas coisas que acontecem os traumas, decepções, frustrações, mortes. A natureza pecaminosa foi um veneno implantado pelo inimigo de Deus em nós. Satanás é a fonte do pecado e insiste em nos afastar de Deus. A missão de vida de Satanás é te afastar do caminho de Deus, é te afastar cada vez mais de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, que a função de Satanás, a função do inimigo é o quê? É nos afastar de Deus, porque ele tem inveja de nós. Ele já viveu no céu, já viveu a perfeita vontade de Deus, e por conta da decisão dele, né, por causa da atitude dele, ele foi expulso. E quando ele vê que nós podemos desfrutar, ele quer fazer de tudo, ele quer estar igual um leão aí ao seu derredor, querendo te destruir e tudo, mas ele não vai te destruir. Ele não vai te destruir. Eu tenho convicção disso daí. Mas uma humanidade sem conexão com Deus, queridos, começou a ser implantada depois do pecado. Depois que elas saíram da perfeita vontade de Deus, Adão e Eva, a humanidade sem conexão com Deus foi sendo implantada. As pessoas foram se aprofundando nessas práticas que eu acabei de ler. E com isso, cada vez mais a humanidade foi se afastando da perfeita vontade de Deus. O primeiro assassinato na humanidade ocorre entre os filhos de Adão e Eva. Um irmão matando o outro por conta da inveja. Como eu disse, foi uma civilização, dessa maneira, uma civilização sem Deus foi sendo construída por viver por conta própria,
com invenção dos seus meios de sustentação, entretenimento e segurança. Assim o homem teria a sensação de que não precisava de Deus. Eu acredito que você está identificando essa sociedade. Ela é a semente da nossa atual sociedade, que se agrava diariamente, pois o reino deste mundo está sob o domínio de Satanás. Meus amados, muitas pessoas falam assim: Tiago, por que existe fome se Deus é amor? Por que existe maldade se Deus é bondade? É porque dentro de cada um de nós existe o livre-arbítrio. E a sociedade, ela tomou a decisão de construir uma sociedade, a humanidade, corrigindo, decidiu construir uma sociedade sem Deus. Cada vez foram se afastando mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Por isso que hoje nós vivemos essa maldade. Por quê? Essa tanta maldade que acontece nesse mundo. Por quê? Porque lá atrás, há muitos anos atrás, eles tomaram a decisão de não ter Deus sobre a vida deles, de não viver a perfeita vontade de Deus. Logo, a maldade foi crescendo, mas Deus, ele continua sendo amoroso, bondoso, Deus, ele é mesmo ontem, hoje, ele sempre será. Então cabe a cada um de nós se aproximar mais de Deus. Quando nós se aproximamos mais de Deus, mais coisas boas nós queremos fazer, porque Deus, ele é bom. Então a culpa não é de Deus por causa dessa maldade, a culpa é do homem que decidiu criar uma cidade, construir uma sociedade sem a vontade de Deus, sem a presença de Deus. Olha o que a Bíblia diz em João 16:11, do juízo, porque o governo desse mundo já foi condenado. Ou seja, quem é o governante desse mundo que já foi condenado? Satanás. Então Satanás, ele domina. Satanás, ele está dominando aí aquelas pessoas que não seguem Jesus, aquelas pessoas que não têm Deus perto de você, ou seja, as pessoas que deixam a alma, a natureza humana, a natureza pecaminosa dominar, ela é governada por Satanás. Olha só a frase desse autor desconhecido: por meio da natureza pecaminosa, Satanás manipula a alma das pessoas a fazer o que é contrário à vontade de Deus. Misericórdia. Satanás, ele está manipulando a alma das pessoas, aquelas que gostam de praticar a natureza humana, a natureza pecaminosa. Por meio da natureza pecaminosa, Satanás manipula a alma das pessoas a fazer o que é contrário à vontade de Deus. Misericórdia. Não deixe, não permita-se viver sendo governado pela sua natureza humana, nem pecaminosa. Deixe o Espírito sobressair e prevalecer em você. Nesse minuto, eu quero pedir para você encurvar a sua cabeça. Vamos refletir em algum tempinho aí, o som, o fundo musical vai aumentar um pouquinho. Encurva a sua cabeça, vamos refletir 1 minuto sobre as nossas vidas. Encurva nesse exato momento, agora. Encurva. Fique em silêncio, fique pensando. Ele te ama. Ele te ama. Ele me ama. Ele tem uma perfeita vontade de Deus para a sua vida. Ele tem uma perfeita vontade de Deus para a minha vida. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Queridos, abram seus olhos e olhem para mim. Nossa vida não são e nem serão manipuladas pelos governantes desse mundo. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, capítulo 2, a parte A. Nós não iremos nos conformar com este mundo. Não permitiremos que a nossa mente seja corrompida com o que vemos nesse mundo sem Deus. Não é porque as coisas são assim que assim seja, não. Queremos viver a perfeita vontade de Deus aqui, nesse exato momento, agora. Não é amanhã, não é na segunda-feira, é agora. A perfeita vontade de
Deus. Querido, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4b, quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ser amigo do mundo é praticar a natureza humana e achar que está tudo certo. Vamos seguindo em frente. Não, que nós não façamos isso. Muitas pessoas legais, muitas pessoas bacanas têm se conformado com esse mundo, pois elas não conhecem a verdade, sem saber estão caminhando para um lugar fora da vontade de Deus, se tornando cada vez mais amigo desse mundo, inimigo de Deus, e achando que estão no caminho certo. Mas olha o que a Bíblia diz. Disse-lhe Tomé, em João 14, capítulo 14, 5, versículo 5 e 6, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas pessoas por aí estão igual a Tomé, sem saber para onde estão indo atrás de algo ou alguém para poder suprir, né, a sua alegria, para ter uma alegria completa ou satisfazer a sua alma. Muitos aí estão perdidos dentro da igreja também, né? Falam de Jesus, né, escutam de Jesus, mas não vivem em Jesus, não conhecem e nunca experimentaram a perfeita vontade de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe o que isso significa? O homem que Deus criou estava muito danificado. Como poderíamos sair dessa situação? Deus refaz a nossa conexão com Ele, dando-nos o seu Filho, Jesus, por amor a nós, e hoje podemos ter acesso a Deus, podemos ter acesso à perfeita vontade de Deus, através da morte de Jesus. O nosso espírito é religado com Deus. Uau! E sabe qual foi o acontecimento profético que mostra isso, nos leva a ter isso como verdade na nossa vida? Foi quando o véu se rasgou de cima para baixo, ou seja, o véu que separava o santo dos santos. Hoje eu e você podemos ter o acesso aos santos santos. O santo santo hoje pode ser o nosso quarto. Toda vez que nós reconhecemos Jesus como Senhor da nossa vida, diariamente quando nós decidimos receber Jesus como o Senhor da nossa vida, o santo do santo passa a ser agora a minha e a sua vida. E quando nós temos esse entendimento, o processo de experimentar a perfeita vontade de Deus começa. Quando nós recebemos Jesus como Senhor da sua vida, ou seja, nosso espírito é religado. A gente agora não vive mais a natureza pecaminosa. Nós vamos viver agora a natureza do Espírito, porque nós andamos no Espírito, nós nascemos no Espírito. Então nós vamos praticar todo o fruto do Espírito. E iremos viver coisas maravilhosas, vidas maravilhosas. Iremos viver a perfeita vontade de Deus para a nossa vida, que é o melhor lugar do mundo para eu e você, nós estarmos. É esse centro da vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, onde as coisas acontecem, onde as coisas fluem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa eu dizer aqui algo para vocês, para a gente finalizar. Até hoje, muitos historiadores, arqueólogos, investem muito tempo da vida deles para procurar o Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi um lugar onde a vontade de Deus foi perfeita. Mas deixa eu dizer algo para você. Hoje, o Éden, o melhor de Deus, a perfeita vontade de Deus não está nesse mundo, mas sim dentro de você. O melhor de Deus, a perfeita vontade de Deus está em você, meu querido. Tome posse disso. E o nosso papel é deixar Deus guiar todas as nossas escolhas para esta perfeita vontade de Deus em nossa vida venha para fora e possamos abençoar essa terra. A bênção não está no local onde você mora, a bênção está dentro de você. Ou seja, onde Abraão foi, o deserto floresceu. Então a bênção não está na terra, a bênção está dentro de mim. E o nosso papel é fazer essa bênção estar dentro de nós, o melhor de nós, a perfeita vontade de Deus que está dentro de nós, externar e ir para essa terra e para as pessoas que nos conhecem com o melhor de Deus. Vivendo a perfeita vontade de Deus, nós alcançaremos muitas pessoas para Jesus e assim poderemos contribuir para que este mundo tão sombrio seja cheio da luz do Altíssimo. Eu e você, nós viveremos a perfeita vontade de Deus, porque o nosso espírito foi religado com o Espírito de Deus através de Jesus.
Amém, queridos? Quero fazer uma oração com você. Pai, muito obrigado, porque nós já vivemos a perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, porque Jesus morreu naquela cruz para nos salvar e nos religar com o Espírito de Deus. E hoje, por causa dessa religação, como o jardim do Éden foi a perfeita vontade sua, hoje nós podemos viver a perfeita vontade de Deus na minha vida. Como? Deixando o Espírito Santo guiar as nossas vidas. Que nós possamos permitir, em Gálatas 5,16 diz assim, que nós possamos permitir que o Espírito dirija a nossa vida. E a partir de hoje, todos que estão me ouvindo, irá decidir deixar o Espírito Santo dirigir as nossas vidas, em nome de Jesus. E nós viveremos a perfeita vontade de Deus, aqui nessa terra e na vinda vindoura. Amém? Amém, queridos. Fique com Deus. Espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração. E eu quero dizer que nós viveremos a perfeita vontade de Deus. Tchau. Deus abençoe.